Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online e in company, recrutamento de profissionais para empresas, mentoria de carreira, eventos e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani, sou engenheira ambiental e doutora em planejamento de sistemas energéticos e sou uma das sócias fundadoras da Amplum Biogás. Quero te convidar a saber mais sobre a Amplum e os nossos cursos. Então acesse www.amplumbiogás.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogás. Esse podcast foi criado para dialogarmos com o setor de biogás e biometano. E a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, com elas, compartilhar conhecimento e, claro, saber qual é a visão deles para o presente e para o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Você também pode se inscrever no nosso canal ativando o sininho. Você receberá um lembrete de que tem conteúdo novo. Mas se você está nos ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o nosso perfil, salvar e até mesmo recomendar para uma pessoa que você acredita que irá gostar desse nosso podcast. Então, o tema de hoje é muito interessante. Nós vamos bater um bate-papo sobre transição energética e o biogás e também o papel das políticas de inovação no desenvolvimento do setor de biogás e biometano. Para enriquecer esse papo, é uma honra para nós receber, conversar com Luiz Gustavo de Oliveira, doutor, consultor e pesquisador em transição energética, com mais de 14 anos de experiência no setor de energia. O Luiz Gustavo trabalhou em uma multinacional francesa, na empresa de pesquisa energética, a EPE, e também como pesquisador e consultor. Atualmente, ele é consultor da Agência Internacional de Energia, a IEA, tem uma consultoria desde 2019 na área de transição energética e participou de vários projetos de consultoria para governos e empresas, entre eles o BEP do Reino Unido, pelo Instituto 17. Com vasta experiência em políticas e regulação de energia e inovação, análise de tecnologias limpas, planejamento energético, análise e pesquisa de mercados de energia, Luiz Gustavo é engenheiro eletricista, mestre em planejamento energético e doutor em dinâmica de sistemas tecnológicos de inovação, pela Universidade de Utrecht. Olá, Luiz Gustavo, seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação ter a oportunidade de recebê-lo para mais essa conversa. Olá, Leidiane. Obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês aqui. Bom, obrigada. Para a gente começar, Luiz Gustavo, ou LG, né? Porque já trabalhamos juntos e a equipe costumava te chamar de LG, né? Porque tinham outros Luizes no nosso grupo, né? Pode chamar de LG sem problema. Luiz Gustavo, Luiz. Tá bom, ótimo. Me conta um pouco mais e conta para nossa audiência, para nossos ouvintes, sobre você, ou seja, quem que é você, além do mundo profissional, além de todo esse currículo que eu acabei de ler. Bem, eu sou um cara tranquilo, que gosta da minha privacidade. Então, sou um cara bastante calmo, no geral, cariocão típico. Eu costumo falar que na minha intimidade, até por conta dessa questão da privacidade, eu sou um ativista com meus amigos, com meus familiares, da privacidade, né? Então, toda essa questão de dados, que tudo que a gente faz hoje está entrelaçado com o fornecimento de dados, seja profissionalmente, com e-mails, com conferências, ou até dentro das nossas casas, com todos esses assistentes domésticos, né? Uhum. E eu tenho um certo receio com isso, então eu sou bastante precavido. Eu uso o e-mail criptografado suíço, a nuvem é a mesma coisa, bloco de notas, uso VPN, estou com uma conexão de VPN aqui, Uhum. então eu sou um divulgador dessas questões de privacidade de dados também para os meus amigos e familiares. Mas é verdade, eu aprendi muito contigo sobre isso quando a gente estava no projeto do I17, né? É um tema bem interessante, assim, e realmente se ensinou muito pra gente. Você mora no Rio de Janeiro, né, Luiz? Você é Estou no Rio, carioca, agora nascido estou no no Rio. Rio. Isso. Já morei em vários lugares, mas de volta ao Rio. Legal, ótimo. E aí a pergunta seguinte que eu sempre faço assim, esse carioca, como que esse carioca chegou no mundo do biogás? Por que biogás? Qual que foi a tua trajetória para chegar nesse ponto hoje de entender de muita coisa de transição energética, mas também de biogás? Eu acho não, meus primeiros contatos com o mundo de biogás foi por volta de 2010, 2011, eu estava
fazendo meu mestrado, no meio do mestrado, decidi fazer meu tema com aproveitamento energético de resíduos, agrícolas no caso, né? E aí a biogestão era uma das rotas tecnológicas que eu avaliei. Acabou que por conta de questões acadêmicas nem entrou na minha dissertação de mestrado, mas a partir de lá eu comecei a ter contato com essas todas as tecnologias do biogás, né? Nessa época eu estava trabalhando na IPE, então mesmo não tendo entrado na minha dissertação de mestrado, toda essa base de dados de resíduos e tudo mais que eu desenvolvi e potenciais, a gente aproveitou na IPE para a IPE utilizar como substrato, né? Então, hoje a IPE tem o Sinergia, que é toda essa base de dados pública. As minhas pesquisas foram a base inicial do Sinergia, vamos dizer assim, né? Então, lá na IPE, por volta de 2012, 2011, 2014, a gente fez uma série de estudos que foram os primeiros estudos que começaram a identificar o biogás no planejamento energético nacional. Foram publicados em Legal. 2014, 2015, por aí vai. Uhum. E aí eu comecei a entender o biogás como uma solução muito interessante para o Brasil. E aí eu comecei a realmente estudar, ver como acontece em outros lugares do mundo e tudo mais. Foi quando eu decidi fazer minha pesquisa de doutorado sobre isso, com uma perspectiva um pouco mais de inovação, e aí me aprofundar bem mais no mundo do biogás. De maneira geral, é isso. Desde 2011 eu estudo, acompanho, converso e analiso o setor de biogás diretamente. Legal. Mais um apaixonado aí pelo setor de biogás, né? Que já gerou muito resultado, né? Eu lembro de usar suas referências aí da equipe da EPE, do Luciano, suas nas pesquisas, das publicações da EPE. Bem interessante. E LG, eu queria que você, antes da gente, né? O tema do podcast é sobre transição energética e o biogás. Antes da gente entrar nesse tema, eu queria que você contasse para a gente, resumidamente, o que é transição energética, para o nosso ouvinte que talvez não entende muito desse tema, ou já ouviu falar muito, mas na prática não sabe explicar realmente o que é. Então, você pode dar uma definição simples disso para a gente? Claro, claro. De maneira bem geral e para um público mais leigo, transição energética é a mudança de um sistema energético atual para um outro sistema energético. E esse outro, em geral, é definido por questões de sustentabilidade, com menos emissão de carbono, sendo mais sustentável, outras emissões, que atenda os objetivos do desenvolvimento sustentável. De maneira bem geral, é isso. A visão que eu tenho de transição energética é uma visão um pouco mais sistêmica, onde não só a questão dos sistemas técnicos de energia estão envolvidos, ou seja, não só mudar de combustível fóssil para energia solar, energia eólica ou biogás, mas também todo o aparato que tem por trás disso, né? É o que a gente chama dessa visão sociotécnica. Quais são as regras envolvidas, quais são as políticas, como é que a gente muda isso, como é que funcionam os mercados, qual cultura, como os usuários recebem essas tecnologias novas de energia. Então, a transição energética envolve todos esses aspectos em uma maneira mais sistêmica para você mudar de um sistema atual para um sistema futuro que você deseja. Ótimo. E por que a gente precisa fazer transição energética nesse planeta? A principal questão que se discute hoje é a urgência climática, né? Os sistemas de energia são os principais emissores em todos os lugares do mundo. O Brasil tem uma situação um pouco diferente, né? Tanto por conta da experiência do setor sucroalcooleiro como da experiência hidrelétrica no Brasil, que posiciona o Brasil numa situação bem melhor do que a média mundial, mas em geral por conta da urgência climática, né? Outros fatores também, como o desenvolvimento local, como essa nova onda de tecnologias que estão entrando no setor de energia, como a digitalização, as tecnologias de TI, isso tudo afeta uma descentralização do setor, isso tudo afeta a estrutura do setor de energia e dos sistemas de energia. Então, a gente precisa entender como é que esse sistema vai evoluir e como é que isso vai afetar a gente, quais são as trajetórias que a gente pode caminhar dentro dessas transições. Eu costumo falar que não tem uma trajetória simples, né? Não tem uma trajetória singular nem para o Brasil, nem para o mundo. Às vezes a gente escuta Uhum. narrativas, discursos que tentam uniformizar a transição energética como sendo uma trajetória única, mas são várias e dependem dos contextos locais, dependem das tecnologias, depende do acesso ao financiamento, depende do seu quadro político regulatório, depende de uma série de variáveis. Então, as trajetórias de transição energética são várias e aí a gente tem que analisar qual que é mais interessante para a gente aqui no Brasil, no sul do Brasil, no nordeste brasileiro e por aí vai. Nossa, bem interessante. Antes de ir para a parte de biogás, que eu já tenho uma pergunta para emendar nessa situação que você falou do privilegiado do Brasil, mas eu queria te perguntar, além
é bem além também de só substituir fontes, mas também é ir para o caminho de eficiência energética, né? Eu sei que você gosta desse tema de eficiência energética também, e eu acho que é importante a gente deixar claro para os ouvintes que não basta substituir fontes, a gente precisa reduzir consumo, certo? Você pode comentar assim rapidamente desse tema? Claro, claro. Como eu falei, os usuários, ou pelo menos o domínio de quem usa energia é fundamental dentro dessa equação, né? Se você está usando mais energia desnecessariamente, de maneira ineficiente, você tem que colocar mais fontes de energia. Isso é uma equação básica, né? A Agência Internacional de Energia define a eficiência energética como o primeiro combustível, né? É a primeira ação que a gente deve tomar. A eficiência energética, em geral, é custo efetiva, na maioria dos casos, gera muito emprego, mas requer uma série de ações que não necessariamente são fáceis de implementar. Um exemplo clássico que sempre é usado é a mudança de comportamento, né? Como é que você muda de comportamento em relação a uma atividade que você gosta? Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, o Rio é uma cidade quente, e uma mudança de comportamento é você aumentar a temperatura do seu ar-condicionado, Uhum. sair de 18 graus para 20 graus. Isso você gasta menos energia, claro, né? Mas tem muita gente que gosta de ficar no friozinho. Então, como é que você faz isso acontecer, né? Outra questão muito difícil de acontecer é toda a governança que você precisa, né? A eficiência energética se dá, o aumento da eficiência energética, ou a conservação de energia, se dá em vários setores da sociedade, na indústria, nas edificações, no transporte. Como é que você cria instrumentos ou ambiente para que isso aconteça, né? Não são perguntas fáceis de responder. Então, aí por isso que às vezes fica meio de lado, meio esquecido, né? Uhum, Quando você tem uhum. um suprimento de equipamento, suprimento de energia, em geral são formas de fazer negócio, formas de atividades mais bem definidas que Sim, facilitam as ações, né? interessante. Para mim, eficiência energética é um assunto que há um tempo eu fui mexer nas coisas, nas minhas caixas antigas de coisas de criança, e eu reencontrei o material que eu tinha de quando eu devia provavelmente ter uns 10 anos de idade. E na minha escola, no interior de Santa Catarina, teve um programa do Procel com a Celesc, que é a empresa de concessionária de energia elétrica daqui, incentivando as crianças a trabalhar a questão de eficiência Legal. energética, com gibi da Turma da Mônica, e foi, eu acho que daí eu fui lembrar que provavelmente foi onde tudo começou onde tudo começou no sentido de meio ambiente, de Sim. economizar recursos, foi lá, naquele devia, assim, do Procel, né, que existe até hoje. Então, Essa educação energética eu acho que é fundamental. Eu fui multiplicador do Procel nessa época. Quando eu entrei na faculdade, lá em 2002, eu fiz uma série de cursos de Furnas, do Procel e Furnas na época, e eu usava esses quadrinhos da Turma da Mônica como multiplicador. Dei palestra em escola municipal, então foi bastante interessante. pro pessoal do Procel aí, ó, dá muito resultado, continue no trabalho. Mas vamos voltar para biogás aqui, que os Tá ouvintes bom. estão curiosos para falar de biogás. É, Você falou da situação privilegiada do Brasil em relação a fontes de energia renovável. E aí eu queria te perguntar, sobre como você considera que o biogás se diferencia e ajuda o Brasil e as outras fontes de energia, renováveis em um país com tanta abundância de fontes de energia. Então, se a gente está falando de transição energética, a gente tem que implementar mais renováveis. Biogás é uma renovável. Mas se tem tantas outras, qual que é a diferença? Por que que o biogás ou quanto o biogás é importante na transição energética, biogás e público, quando eu falo biogás, é biogás e biometano também. Então, quanto é importante e qual que é a diferença? Assim? Como você vê isso, Diego? Tá. Você tocou num ponto do que você tá quando você fala de biogás, você fala biogás e biometano, né? E aí eu acho bom também falar o que eu chamo de biogás, né? Biogás para mim é todo o conjunto de atividades e tecnologias que vão desde a produção e coleta do substrato que vai gerar o biogás até o uso e comercialização dos produtos, das energias do biogás. Então é toda essa cadeia, né? Porque às vezes a gente fala e não entende o tamanho do biogás, né? Quando a gente define assim o biogás, a gente vê que o biogás é muito transversal. E aí foi como eu falei há algum tempo atrás, né? Existem várias trajetórias de transição energética, não existe uma trajetória certa. Existe a mais ou menos adequada à sua realidade local, né? E para isso, o biogás, e é uma das coisas que eu vi na minha pesquisa, o biogás, nesse sentido de conjunto de atividades e tecnologias, ele se adequa a vários problemas, né? Eu vou falar uma frase que eu já falei e muitos agentes do setor não gostam, tá? Do setor de biogás. Mas como eu me considero pesquisador, eu posso falar porque eu sou um pouco mais independente. Pode falar, vai. É, A gente escuta eu, todas as opiniões aqui no podcast. eu não, o biogás, para mim, não é uma solução principal para nenhum setor que ele está. Ele não é a principal solução para o setor de energia,
para o setor de saneamento, para o setor da agropecuária, né? Mas ele é uma solução ótima para várias realidades onde esses problemas se interlaçam. E isso pouquíssimas tecnologias de energia renovável conseguem. Então, o biogás consegue ser ao mesmo tempo um provedor de valor ambiental, um supridor de energia renovável, gerar desenvolvimento local. As bioenergias, em geral, geram mais empregos e renda do que outras energias renováveis. E isso tudo integrando os problemas e as comunidades locais. Então, existem várias dimensões do biogás, que não necessariamente só energética, que são muito interessantes de ser analisadas. Então, claro que o biogás é uma energia, o biogás e principalmente o biometano, são energias muito interessantes, energias renováveis que devem ser inseridas na matriz energética, mas o biogás traz outros valores consigo, que dentro dessa visão mais ampla de como funciona a transição energética, que não é só substituição de uma tecnologia para outra, mas depende de mercados, depende de usuários, depende da infraestrutura local, ele cabe muito bem na realidade brasileira. E por quê? Porque o Brasil tem uma agropecuária muito forte, o Brasil tem uma concentração de população urbana muito grande e tem também uma necessidade de descentralização dessas energias. Então, o biogás ele serve para todos esses problemas, né? Então, uma das coisas que eu vi na minha pesquisa é que um dos mecanismos de desenvolvimento do setor foi esse alinhamento de visões dos problemas e das possíveis soluções do biogás. A gente pode falar um pouquinho mais para frente depois. Então, eu vejo o biogás como um vetor bastante interessante de desenvolvimento sustentável na transição energética brasileira. A gente poderia dizer que o biogás, ou seja, essa cadeia do biogás, que inclui biometano, acho que é um ponto importante que você falou, porque as pessoas às vezes acham que quando fala biometano é algo diferente de biogás. O biometano é um produto gerado a partir do biogás, né? Então, você considera que essa cadeia de biogás, ela é muito além de só uma potencial produtora, né? Essa cadeia é uma potencial produtora de uma fonte energética. Ela pode gerar muitos outros produtos e, consequentemente, vários outros benefícios. O desenvolvimento regional, e então talvez é essa visão mais global mais ampla, diria, da transição energética que faz com que o biogás seja tão valorizado nessa trajetória. É algo assim, LG? Sim, sim. A gente está falando muito de transição energética, mas existem outros movimentos de transição acontecendo nas nossas sociedades atuais. Que a digitalização é um movimento muito claro, mas também está havendo uma transição do sistema de produção agropecuário, né? Para onde a gente vai. As emissões da agropecuária são emissões bastante consideráveis, então há que mudar a forma de produção, né? Existe uma promoção muito grande da circularidade da economia, né? E nesse sentido, o biogás ele é uma ferramenta para várias transições, não só energética. Então, quando a gente fala de maneira mais ampla, entende que o biogás pode ter sim um papel importante na transição energética, e aí, por exemplo, a Agência Internacional de Energia fala em low carbon gases, que é como gases de baixo carbono, como o biometano e como o hidrogênio podem ser a transição futura do mercado de gás natural, ou como podem ser aliados nessa descarbonização de setores que são difíceis de abater, é muito importante. Isso não dá para negar que o biogás e o biometano vai ter um papel na transição energética, mas o biogás também pode ter esse papel no aumento da circularidade da economia, também pode ter um papel na transição da produção agropecuária brasileira. Então, pode ter um papel na melhoria do saneamento do Brasil. Então, existem vários papéis diferentes que não só energéticos que essa cadeia do biogás pode cumprir. Existe a minha interpretação é que existe um debate no setor muito grande sobre isso, de como valorar isso. Ainda não é simples, mas isso é uma das coisas que eu vejo como fundamentais para o setor evoluir. Ótimo. Chega a ter um pouco de conexão chega a ter um pouco de conexão com o podcast que a gente gravou com o Thiago Gonzalez, que a gente falou bastante da questão do potencial de produção de fertilizantes a partir Sem dúvida. do biogás, do digestato. Então, também é isso, a própria transição de uso de matéria-prima da indústria de fertilizantes, né? Bem interessante esse teu ponto de vista, LG. Ou seja, é olhar para essa fonte, para essa cadeia muito além só da questão energética, para a gente aí gerar receitas múltiplas, né? Para a gente poder viabilizar projetos. Aí, deixa eu puxar isso e te fazer essa mesma pergunta em relação aos outros países, né? Internacionalmente, que eu sei que você tem uma atuação como consultor internacional, você acaba tendo bastante contatos, sabendo, de forma geral, o que acontece em outros países. E do biogás, assim,
como que é o papel do biogás na transição energética no contexto internacional? Como você vê o avanço nos países da Europa, Estados Unidos em relação a esse tema? O mercado de biogás internacional ele vem crescendo muito nos últimos anos, né? Se você pega o mercado dos Estados Unidos nos últimos 4, 5 anos, acho que de 2017, 2018 para cá, você vê uma expansão muito grande da produção de biogás e biometano, tanto de aterros como também de plantas que eles chamam lá de, eles não chamam de biometano, eles chamam de renewable natural gas, alguma coisa assim, muito grande, né? A Europa também, principalmente por conta desse momento turbulento agora que a gente vive no setor de energia global, por conta da guerra, do aumento do preço de gás, da crise de gás, todo dia você discute a crise de gás no mundo, tem investido fortemente em eficiência energética para o setor consumidor de gás natural, mas também em gases de baixo carbono, e o biometano é uma dessas soluções. Então, a gente vê movimentos muito fortes de estímulo à produção do biogás, nesse entendimento amplo, biometano, no mundo afora, né? Isso é uma tendência, só que como a gente conversou um pouco antes, né? O setor de energia para esses países é muito mais relevante em termos de emissões do que no Brasil. Então, a perspectiva, o tipo de problema, é o que a gente chama em inglês de framing, né? Do problema é um pouco diferente do nosso. Mas é bastante relevante porque você desenvolve conhecimento, você desenvolve fornecedores, você desenvolve soluções técnicas, isso tudo se comunica, né? Então, é claro que, por exemplo, se você tem o desenvolvimento de uma indústria de transporte pesado a gás natural e biometano nos Estados Unidos, isso vai refletir de alguma maneira no Brasil. Então, essa é uma outra parte também das transições energéticas internacionais, vamos chamar assim, que vale a pena analisar o que está acontecendo lá fora, como isso pode ser adaptado para a realidade brasileira, a importação de tecnologia, é o tipo de solução, a gente tem condição de desenvolver a tecnologia no Brasil ou não. Essa comparação e esse acompanhamento dessas diferentes trajetórias é muito interessante de acompanhar também. Isso me faz lembrar do termo que a gente usa no setor, em vários setores, mas a gente já viu aplicado no setor de biogás, de tropicalização das tecnologias. Inclusive, aconteceu uma chamada do projeto Jeff Biogás Brasil, exatamente para conectar empresas europeias com empresas brasileiras para tropicalizar, ou seja, adaptar as tecnologias de biogás à realidade brasileira. O que você trouxe me faz pensar que a gente também precisaria sempre pensar na tropicalização das estratégias também, né? Eu Sem sei que dúvida. pode ser óbvio, mas às vezes a gente traz estratégias e políticas públicas e planejamento de países, a gente traz e quer espelhar para o Brasil, mas a realidade é bem diferente, é isso que você falou, né? A questão energética na Europa é muito mais séria do que no Brasil. No Brasil, a gente tem várias outras questões que a gente poderia endereçar com o desenvolvimento do biogás, além da questão de energia. Então, provavelmente na tua experiência como consultora internacional, você vê muito disso, né? As questões básicas, estruturais do que acontece no país é que definem as estratégias, né? É isso, sem dúvida. Tem muita gente boa no Brasil pensando isso, né? É porque, como a gente falou, as transições energéticas elas são contextualizadas, né? E entender, tem que alinhar quais são os problemas do país, quais são as condições que você tem, né? Qual a sua capacidade política de resolver, de propor alguma coisa. Então, tem uma série de variáveis que a gente tem que considerar aí nesses pontos. E, Luiz Gustavo, agora eu gostaria de focar um pouquinho mais na tua pesquisa, né? Na tese de doutorado que você recentemente defendeu, apresentou na Holanda, foi, né? Que você finalizou. Isso. Lá na sua tese, você analisa o setor do ponto de vista de um sistema tecnológico de inovação. Então, Luiz, a ideia de um sistema tecnológico de inovação é tentar olhar para todos os atores e todos os recursos que a gente tem numa certa região, num certo setor, que precisam trabalhar juntos ou de forma harmoniosa para que ocorra o desenvolvimento de uma tecnologia, a inovação, o avanço de uma tecnologia. Algo assim? De maneira bem simples, é um quadro analítico para te ajudar a entender o processo de inovação Tá de bem, uma determinada tecnologia. É isso. Você vai ótimo. entender a condição, o que é bom e o que é ruim para ter maior chance de desenvolver, adaptar e comercializar a tecnologia. Tem a ver com talvez tentar acelerar um pouquinho a curva de aprendizado, e Isso, de implementação de uma tecnologia? sem dúvida. A acelerar a curva de aprendizado faz. O sistema tecnológico de inovação tem diferentes fases, que é a fase de produção de conhecimento e a última fase é a fase mais de aceleração. E nisso você tem a curva de aprendizado da comercialização, da difusão da tecnologia.
Quanto mais governos, empresas entenderem esse sistema e trabalharem para fazer funcionar, mais rápido será a implementação das tecnologias e das inovações. Ótimo. E então me conta agora, com base nisso, que essa é a base, né, conceitual, a base de toda a tua tese. Eu sei que você fez, uma das etapas da tua tese foi fazer uma análise, centenas de notícias ou milhares de notícias, desde, aí você me fala qual foi o ano que você começou, de várias notícias, então, sobre o setor de biogás do Brasil. Conta um pouco mais para a gente dessa metodologia e dos resultados, porque eu sei que você conseguiu definir grandes fases do setor e como que quais são essas fases? Então, nos conta um pouco da metodologia e das fases. Claro, claro. Acho que o primeiro passo para você tentar entender o desenvolvimento do setor é entender a história, né? Até na literatura de inovação tem um conceito que chama path dependency, ou dependência do caminho, uma tradução literal, que é que as decisões históricas afetam as decisões do presente, né? Então a gente foi tentar entender o histórico do biogás. Então eu comecei analisando do que chamam do marco inicial do biogás no Brasil, que é a instalação de um biodigestor na Grande do Torto em 1979. Uhum. Já, obviamente, tinham experiências antes disso, já tinha pesquisa em vários lugares no Brasil e aplicação de biodigestor antes disso, mas isso é considerado um marco inicial do biogás. E a partir dali, uma série de atividades começaram a ser estruturadas, né? E eu fui analisar essa história. Eu analisei na minha tese de 79 a 2017. Recentemente agora, nesse exato momento, estou atualizando de 2017 para cá e espero em março já ter uma conclusão melhor do que aconteceu recentemente. E aí identifiquei 4 fases, né? Uma primeira fase que foi o que eu chamei a fase de expansão de projetos de biogás, que vai de 79 a 86. Então você tem lá, muita gente não sabe, mas em 1980 teve o Programa Nacional do Biodigestor, de biodigestores, na verdade, né? Que foi o primeiro programa, na verdade foi o único, um dos únicos, Uhum. não vou ser injusto, um dos únicos programas nacionais para o biogás. É, Surgiu naquela onda de energias renováveis por conta da crise do petróleo da década de 70, junto com o bioetanol, junto com várias outras alternativas energéticas da época, e deu certo. Teve uma alocação de recurso muito forte, teve uma expansão de projetos muito grande, aí tem a contabilidade é difícil fazer, tem um artigo do Júlio Palhares, da Embrapa, que tenta fazer uma Sim. contabilização, mas é difícil você ter um número exato de hoje, mas foram milhares de dezenas de Uau. milhares de biodigestores que foram instalados no país, né? Então nessa época você teve tanto biogás de aterro como o biogás da agropecuária, da produção suína, da produção de leite. Você teve experiência veicular já nessa época, que muita gente não sabe. Você teve experiência com armazenamento. Você teve experiência em São Paulo com a Sabesp de caminhão. Você teve experiência com trator no Paraná. Tudo na década de 80 e pouca gente sabe desse histórico. O que aconteceu? Uma série de problemas, né? Os problemas vieram tanto do setor de biogás como do contexto, né? Uma das coisas que o sistema de inovação ajuda a gente a entender é que uma tecnologia ela não se desenvolve e não é selecionada, não se difunde só por conta das características dela, depende muito do contexto que ela está inserido, né? Então, por conta do biogás, uma série de projetos foram feitos com uma qualidade de desenho de projeto, materiais, de operação. Então, eles não entregavam os resultados que eles prometiam, né? Então, se criou uma cultura muito forte, isso você escuta e você lê muito nas notícias e nos relatórios, nas análises de quem fez na época, muito, você lê vasto material sobre isso, que o biogás era uma energia que não se entregava, né? Então você não conseguia ter valor no biogás. E criou essa cultura de falta de confiança nas tecnologias de biogás na década de 80. Né? Além disso, o final da década de 80 foi uma década de grande retração econômica, uma grande crise macroeconômica. Você teve a redemocratização, você teve a abertura da economia, você teve não sei quantas moedas no país, você teve toda uma reinstitucionalização dos setores, vários quadros regulatórios novos, até você conseguir se estabilizar. Então, durante esse período, vem a segunda fase, é a fase que eu chamo o ostracismo do biogás. O biogás caiu no esquecimento. Claro que algumas entidades ficaram trabalhando ainda, mas ele caiu num esquecimento, o que não foi isolado só do biogás. Nessa mesma fase, teve o problema do pró-álcool, o problema do fornecimento de etanol para carros a álcool. Então, todo esse contexto brasileiro dificultou muito o investimento em inovação. E essa fase, essa segunda fase do ostracismo do biogás, termina por volta do início dos anos 2000.
né? Eu botei Tá. 2002 como o ponto de inflexão. Daí deixa eu então antes fazer uma revisão dessas duas primeiras fases. A primeira fase, você dá um nome para essa fase na tua tese, você lembra? Fase de expansão de projetos de biogás. Assim, os projetos. Eu tinha na mente do que eu tinha estudado que eram biogestores, a maioria de escala doméstica, certo? Pequenos biodigestores, Também, modelo também. indiano. Eu até fui lembrar para os Finos e Aves, eles ainda têm um biodigestor Sim. instalado daquela época, não está operando, mas está lá. Ou tinha projetos um pouquinho maiores, LG. Tinha projetos um pouquinho maiores. Tinha pesquisa no Unesp, Jaboticabal, tinha pesquisa no Paraná, a Sanepar já trabalhava com isso, a Sabesp já trabalhava com isso, os aterros tanto de São Paulo quanto do Rio já operavam usando biogás em Uhum. frota Ah, veicular. Então já tinha uma série de projetos diversos. sabe que você está me fazendo lembrar que o Gustavo Possetti falou dessa história da Sanepar com, com o biogás, e a Ieda Gomes também comentou disso, dessa história do biogás, quando ela trabalhava na Comgás. Agora não vou lembrar se é década de 80, acho que é década de 80, exatamente essa, que tinha um veículo movido a Sim. biometano na época. Ok, então, e aí a segunda etapa, como que é o resumo do nome para a nossa audiência poder Eu decorar? botei, de uma maneira simples, eu botei como uma fase do esquecimento do biogás, né? Esquecimento por todos os É, problemas de país, que inclusive, por exemplo, aconteceu mesmo com o pró-álcool, sim, que era aquela época que o pessoal não tinha, os carros eram só etanol, e aí chegava no posto e não isso. tinha etanol, né? Exato, exato. E aí, então, a gente chega na fase dos anos 2000, né? Você falou em 2000, 2002, mais ou menos. Então, essa Isso. seria a terceira fase. O que que Isso. aconteceu nessa fase? Uma série de coisas, né? Eu acho que toda essa estruturação da economia brasileira começa a trazer um ambiente mais propício ao investimento e inovação. Em 1998 foi assinado o Protocolo de Kyoto, então também você tem internacionalmente um contexto mudando para que novas energias renováveis sejam inseridas, sejam trabalhadas, para que essas tecnologias sejam desenvolvidas. Você teve o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é o nome, para mim, da terceira fase do biogás, que é a era dos projetos de MDL. E lá você vê uma série de projetos. Você vê o projeto da sustentabilidade da Sadia, que deu certo durante um tempo, mas depois também acabou nos mesmos problemas. Você vê uma série de projetos de aterro. O primeiro projeto de MDL do mundo foi Nova Geral, em 2004, assinado, né? O primeiro projeto assinado de MDL Uhum. foi um aterro aqui no Brasil. Então, isso tudo movimentou, né? Isso tudo chamou atenção para o potencial do biogás novamente, né? Então, isso trouxe de volta a produção de conhecimento, as pessoas voltaram a pesquisar, as empresas voltaram a se interessar, esse mercado de carbono internacional foi visto como uma das possíveis soluções para alocação de recursos. Então, teve todo esse movimento em torno desses projetos de biogás, né? E aí, essa fase foi uma fase que o biogás, na primeira fase, o biogás tinha o objetivo de uso energético, até pelos usos que você falou, de veículos, então se utilizava o biogás energeticamente. Nessa fase do MDL, dos anos 2000, pelo que eu sei, a maior parte dos projetos não fazia uso energético, só queimava o biogás Sim. nos queimadores, ou seja, garantindo a redução de emissões, mas não se fazia uso energético, certo? Exato, exato. Tinha muito projeto de MDL que era só queimar. Alguns poucos tentaram colocar motogeradores e tudo mais, né? Uma coisa que aconteceu nessa fase também, a estruturação do Sistema Nacional de Inovação do Brasil, foi a política de parques tecnológicos, que, se eu não me engano, é de 2001, 2002, não estou lembrado exatamente o ano da inicial. Mas isso, por exemplo, levou à criação do Parque Tecnológico de Itaipu, que você conhece bem, e Uhum. várias iniciativas saíram de lá. E saíram de lá por quê? Porque você tinha já um conhecimento local, você tinha um problema ambiental muito grande, né, de poluição dos recursos hídricos, e você tinha que encontrar a solução para isso, né? Então, de novo, foi isso que eu falei no início. As tecnologias de biogás começaram a ser interessantes e caber no framing de vários problemas, tanto da mitigação e comercialização de créditos de carbono, mas também como de solução local para gestão de resíduos, Uhum. diminuição de poluição local. Entendido. Mas esses projetos, falando um pouco mais sobre a questão do MDL, deixou uma herança que talvez foi essencial para outras iniciativas nascerem, por exemplo, a de Itaipu, do Centro de Biogás e outras tantas, né? Você falou da Unesp, a Unesp até hoje é uma de Jabuticabal, é referência no tema, mas deixou muitas desilusões, certo, Elie?
sim. Assim, então, porque muita gente ficou com biodigestores abandonados, então a gente até hoje, dependendo da região do Brasil que a gente vai falar em biogás, se fala com receio de que aconteça o mesmo, né? Então foi uma fase importante, mas foi uma fase. Você olharia para essa época de uma forma assim, diria que foi uma fase ruim do biogás, ou você acha que foi uma fase essencial para o que o setor está, para as próximas fases que você vai comentar agora? Eu acho que foi uma fase boa, mas poderia ter sido melhor se erros do passado não tivessem sido repetidos, porque foram os mesmos erros que aconteceram, né? Acho que faltou um pouco de estudar a história do setor e um pouco dessa análise um pouco mais sistêmica para entender, né? Foram os mesmos erros, erros de projetos, erros de desenho. Lógico que a tecnologia de lá para cá evoluiu bastante, os custos baixaram, tem toda essa questão também que mudou. Mas alguns erros básicos que a gente escuta era de seleção de materiais, sabe? Era de operação de projeto, era de não ter capacidade de você Uhum. operar projeto. Então, isso tudo poderia ter sido evitado com um desenho de projeto, por exemplo, mais cuidadoso. Mas foi fundamental. Por quê? Diferente de outras energias renováveis no Brasil, o mecanismo de desenvolvimento do biogás é muito intrínseco ao próprio setor. O que eu quero dizer? Você tem, por exemplo, para o etanol uma política nacional muito forte. Você tem para o biodiesel uma política nacional muito forte. Você teve para outras energias renováveis, como a energia eólica, um Proinfa, por exemplo. E você não teve nenhum um programa assim estruturante no setor de biogás. Então, essa fase foi fundamental para resgatar todo o engajamento dos atores, a produção de conhecimento, como as pessoas voltarem a falar biogás. Nessa época, você conversava com alguém sobre biogás, a pessoa não sabia direito o que era. Depois Exatamente. dessa época, as pessoas já voltaram a saber o que era biogás. Então, isso é fundamental para você voltar a fazer negócio, voltar a fazer projeto. Então, nesse sentido, eu vejo como uma fase boa, que poderia ter Uhum. sido melhor, alguns erros Legal. poderiam ter sido evitados. Uhum. Acho que um ponto importante dessa fase também foi que os projetos, a receita, a viabilidade dos projetos era dependente da venda do crédito de carbono na época. E aí, quando o crédito de carbono teve uma redução, de valor internacionalmente, acabou não sendo viável quem estava operando as plantas, que muitas vezes nem era o próprio, no caso dos produtores Sim, rurais, nem era o próprio dono da terra. Ele cedia para alguém instalar um biodigestor lá, queimar o biogás e ele não fazia uso. Então, essas empresas pararam de ter, se reduziu a viabilidade dos projetos e aí eles foram abandonados. é isso. Eu até queria deixar de referência, normalmente quem eu peço as referências são para você, mas eu acho que pode ser uma referência interessante, um artigo científico que eu escrevi com alguns colegas, acho que foi o Ricardo Steinmetz da Embrapa e alguns outros colegas, onde a gente fez uma análise, eu fiz o levantamento nos dados do MCTI dos mais de 2.000 biodigestores que foram instalados, e aí fui no Google Maps, na época do doutorado a gente fez isso, no Google Maps, e olhei se na imagem mostrava o biodigestor operando, provavelmente inflado ou não, Aham. e aí, né, tirei porcentagens possíveis de quantos estariam em operação, e que eram muito baixíssimo essa quantidade agora nos anos de 2010, 2014, provavelmente foi. Então, é uma referência que a gente deixa depois o link na descrição, que pode ser interessante para quem quiser entender mais dessa fase. Mas, voltando para as etapas e para a pesquisa do Luiz Gustavo, nosso entrevistado, qual que foi a fase seguinte no histórico do setor, RG? É, é que eu chamo de fase de estruturação do setor de biogás, né? Essa fase dos projetos de MDL foi muito interessante para produzir conhecimento, engajar todo mundo, que nem eu falei, e a partir de 2012 você tem uma série de ações estruturantes. Você tem, por exemplo, as primeiras políticas estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro falando literalmente em biogás e biometano, né? Você tem a criação das associações, você tem a criação do CBiogás, você tem um programa nacional em parceria do governo brasileiro com o alemão, que é o ProBiogás. Então, você começa a ter uma série de ações que tentam estruturar e organizar o setor. Isso é fundamental para qualquer setor de tecnologia emergente. Por quê? Porque você precisa entrar na agenda política para ter ganhar legitimidade, para as pessoas entenderem que esse mercado é um mercado que não é que veio para ficar, né? Então, isso foi fundamental. Contudo, essa fase ela foi muito afetada por conta da crise de 2016. De novo, um outro contexto macroeconômico, um contexto que não estava relativo ao biogás. Quando você tem crise, o que você acontece? Uma crise macroeconômica. Você diminui os recursos disponíveis e, principalmente, você cria uma aversão ao risco maior. Por que eu vou investir em inovação, uma atividade de risco, dentro de um contexto de crise, né?
principalmente dentro da experiência de investimento e inovação que a gente conhece das empresas privadas brasileiras, né? Então, isso tudo diminui a velocidade do setor. Nesse momento, como eu falei, eu estou atualizando essa minha base de dados para avaliar e eu estou na dúvida se essa fase de estruturação já terminou ou se ela está ali naquele momento de troca, sabe? Entre a fase que eu acredito que a gente esteja entrando numa fase de aceleração de projetos. É o que eu ia te perguntar, em que fase a gente está agora, então. Eu acredito que a gente esteja nessa fase que a gente vê muitos projetos importantes, a gente vê a superação de alguns problemas que a gente tinha no passado, a gente vê a entrega de resultados muito como a injeção de biometano, a primeira rede de biometano dedicada. Então a gente consegue ver já e a gente conseguiu engajar alguns setores bastante fortes, que conseguem também ter uma capacidade de investimento, ter uma capacidade de influência muito grande, né? Então, não posso falar com total certeza ainda, porque eu não acabei minhas análises, mas eu acredito que a gente esteja entrando nessa fase. Você está fazendo o mapeamento, então, das notícias no período posterior ao que você fez para a tese, né? Notícias, legislação, Nossa. uma série de coisas que a gente analisa. Talvez a fase que a gente esteja se diferencie um pouco conforme o setor que origina o substrato, o resíduo do Brasil. Então, por exemplo, talvez a gente já esteja na aceleração para os resíduos provenientes do sucro energético e para a pecuária, talvez ainda não. Até eu estava vendo algumas discussões nos grupos, né? Cícero Blay, seu Anélio, lá no grupo de produtores e vários outros, o Marco, falando um pouco dessa questão de como fazer o setor de biogás avançar na pecuária. Você acha que pode ter a ver essa diferença de fases? Ou seja, Sem dúvida. um setor já avançou para uma outra fase e outro setor ainda está na fase de construção? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem algumas rotas tecnológicas dentro do setor de biogás que são mais desenvolvidas que outras no sentido de mercado, né? Do que o mercado já incorpora. É claro que o mercado tem facilidade de fazer o que tem menos risco, né? O mercado ele é muito bom para acelerar, para selecionar tecnologias e tudo mais. Quando a gente vê os projetos, players, agentes grandes trabalhando projetos e falando diretamente de biogás no setor sucroalcooleiro, a gente vê que isso é uma coisa que está andando mais rápido, né? Os projetos de pequena escala têm uma dificuldade sempre maior, que eu falo que é a dificuldade de governança, assim como os projetos do setor de saneamento. A gente falou um pouco mais cedo da transversalidade do biogás, que é muito interessante porque tem valores ambientais, sociais, energéticos, mas também cria algumas dificuldades, né? Você tem que botar todo mundo na mesma mesa e conversar, você tem que entender de regras de vários setores, né? Então isso dificulta um pouquinho, né? Então, para cada setor específico do biogás, você tem dinâmicas diferentes, né? Nossa, incrível essa tua análise. Depois, se você autoriza, a gente deixa o link da sua tese, dos artigos, como Claro. referência para os ouvintes se aprofundarem nesse tema, porque concordo contigo com o que você falou no início. É essencial entender a história, para a gente não repetir erros, para a gente repetir acertos e entender mais o setor. Então, LG, o que você diria que, com base em todo esse estudo que você desenvolveu na sua tese, mas também, né, durante toda a tua experiência profissional acompanhando o setor de biogás, o que a gente pode fazer? O que você sugere para aumentarmos a chance do setor se consolidar em seus vários subsetores, né, dentro desse grande setor de biogás? E gerar todos os benefícios que são passíveis de serem gerados para o desenvolvimento do Brasil. O que você sugeriria, com base nessa tua análise histórica, pensando em inovação, que talvez seja o essencial assim para dar certo? Tá bom, essa é uma pergunta bastante importante, né? Que vale muito dinheiro. Mas vamos lá, uma das coisas que eu vi por que a gente faz toda essa análise histórica, essa análise sistemática? Para tentar entender como que os processos funcionam, o que está bloqueando e o que incentiva a inovação, né? É isso. E aí depois eu fiz toda uma análise de problemas do biogás, de possibilidades e estratégias para o biogás. Um dos problemas que eu acho fundamental, e aí eu vejo algumas pessoas falando isso, mas também vejo algumas pessoas discordando disso, é que, para mim, falta uma agenda nacional de biogás, uma estratégia nacional de biogás. Eu acho que a gente, como país, precisa entender que o biogás tem um lugar importante, né, no país. Vou dar um exemplo. A gente tem recentemente uma estratégia nacional para o hidrogênio.
nada contra o hidrogênio, muito pelo contrário, eu acho que o hidrogênio vai ser uma solução fantástica no futuro, mas a gente não tem uma estratégia nacional para o biogás. A gente não consegue direcionar. E o que, que isso influencia? Isso influencia a percepção dos investidores, isso influencia como é que órgãos de financiamento vão entender Claro. a tecnologia, isso influencia as decisões das empresas, então influencia de uma série de formas, né? Para mim, uma definição de uma estratégia nacional, claro, consensuada, conversada com o setor, com outros setores, com o setor de energia, com o setor da agropecuária, bem discutida, é fundamental para que a gente consiga avançar na agenda do biogás. Então, se você tiver que me perguntar um ponto, eu falaria esse. Existem outros, claro. Antes de você falar alguns outros, que eu vou pedir para você dar essa deixa para a gente, dar esse presentinho, a gente teve ano passado o lançamento da Estratégia Federal de Incentivo ao Uso de Biogás e Biometano. Então, é uma estratégia que está dada, veio com também um decreto. Sem a gente entrar tanto nisso, você acha que... Porque talvez o ouvinte se pergunta, né? Ah, mas ano passado não foi lançado algo nesse sentido? Então, só para entender e para o ouvinte entender, isso que já foi lançado talvez não atenda essa estratégia um pouco mais ampla que você acha que é importante a gente ter no país? Sim, sim, é preciso definir uma estratégia, um plano de ação, um plano de implementação, quais vão ser os instrumentos, porque você definir uma estratégia dizendo, ok, vamos atingir isso, mas sem dar os próximos passos também fica um pouco vago, né? A gente precisa Uhum, de algumas ações estruturantes, é nesse sentido que eu ótimo. estava falando. Não, e acho que é importante deixar isso claro, porque a gente tem várias políticas, estratégias, programas no país que, de alguma forma, impactam no setor de biogás. Eu diria Política Nacional de Resíduos Sólidos, política programa de saneamento, Plano Agricultura de Baixo Carbono, mais, Sim. do Ministério da Agricultura, esse próprio que a gente falou da estratégia do governo federal, enfim, vários outros. Você diria talvez que o que você sugere é que a gente tenha uma estratégia que conecte tudo isso e veja todos os setores do biogás? Primeiro, esse é um ponto que precisa ser discutido, não, não vou ser eu que vou definir, eu acho que precisa ser discutido se a gente vai Uhum, tratar de todo o biogás, se a gente vai tratar da pequena escala, da grande escala, de que setor, então tudo isso precisa ser discutido, mas esse tá. ponto que você traz é fundamental, é preciso ter uma integração e uma coerência entre as diversas tipos de políticas setoriais. Né? Eu trato disso de uma maneira, na minha tese, um pouco mais marginal, tem um paper recente de uma pesquisadora, Hannah, eu esqueci o sobrenome dela, desculpa, que é o Policy Mix do biogás, é bastante interessante, mostrando qual é a coerência ou incoerência das diversas políticas. Você tem que ter interação entre as políticas estaduais e nacionais, entre o setor de energia e setor de saneamento, porque senão você acaba tendo incentivos contraditórios que Uhum, dificultam os projetos. Então, uma estratégia discutiria todas essas questões, incluindo se isso vai ficar mais no setor de pequena escala, maior escala, setor A ou B. Vou dar um exemplo aqui que não se discute nunca de objetivo de desenvolvimento sustentável relacionado ao biogás. Quando a gente fala de acesso à energia, a gente sempre fala de acesso à eletricidade. E os índices de eletrificação e conexão ao sistema elétrico brasileiro são muito altos, 99,9%. Agora, quando a gente fala de clean cooking, como a agência internacional trata, os tá. índices são menores, estão na casa de 95%, 97%, eu não tenho o último dado. Mas só isso são de 7 a 8 milhões de pessoas que tenham acesso a uma cocção, tanto quanto danosa à saúde delas. E você tem um programa Luz para Todos, mas você não tem um biogás para todos. Então, entende? Existem possibilidades que precisam ser discutidas. É isso que precisa ser feito numa agenda estratégica nacional. E essa questão do clean cooking, né, que é um gás, combustível limpo para cocção é essencial, porque a gente vê, quando a gente fala em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem né, já fui para o interior do sertão nordestino, e essa questão de combustível para cocção é algo que impacta muito a vida das mulheres. Então, se a gente tivesse Sim, projetos que disponibilizassem combustíveis mais limpos, com mais facilidade de acesso, que não demandassem cortar lenha, colocar um fogão para funcionar, além disso, cortar a lenha da caatinga. Enfim, eu acho que é sim. bem legal isso que você trouxe, LG, porque é uma visão, olhar de um outro ponto de vista para o biogás,
que eu acho que a gente precisa sim considerar quando a gente fala de biogás, trazendo desenvolvimento sustentável para o país. Não é só meio ambiente, né? Não dá para a gente ficar muito naquele túnel de carbono, tem aquela figura que eu gosto de usar, né? A Sim. gente fica muito ali olhando só para o carbono, pensando só em soluções para o carbono, e a gente tem que ir muito além disso. Deixa eu te perguntar uma. Você comentou sobre a questão de haver uma grande agenda nacional e a gente desenvolveu juntos o estudo de barreiras e recomendações. Nós desenvolvemos juntos no Instituto 17 para o projeto BEP o documento de barreiras e recomendações para o desenvolvimento do Biogás do Brasil. Uma das recomendações que eu lembro, e a gente também vai deixar esse link de recomendação nas descrições, e também a gente vai encontrar esse artigo que você falou da Hannah, tá? Eu lembro Tá. desse artigo, é bem interessante também, acho que a gente pode deixar depois como recomendação. Você falava de uma recomendação relacionada à questão de capacitação e conhecimento. Então, eu queria trazer para ti uma das perguntas que eu tinha aqui programada, que é qual que é a importância que você vê nesse processo de desenvolvimento do sistema tecnológico de inovação do Brasil para biogás? Qual que é a importância de capacitação de profissionais, da difusão de conhecimento para o futuro desse setor? É fundamental. É fundamental. A gente vive na era do conhecimento, né? E sem conhecimento, sem a capacitação, sem essa transmissão e aplicação do conhecimento, fica um pouco difícil. Em termos de áreas, e aí isso ajudaria a resolver vários problemas. Por exemplo, quando você desenha um projeto de uma maneira não adequada, é porque faltou um conhecimento específico. Então você precisa treinar engenheiros, você precisa treinar técnicos para fazer projetos de biogás. Mas não só isso. Então eu acho que foi no podcast do Tiago, que ele fala de gestato e fala da Isso. necessidade de ter profissionais bem treinados para isso, agrônomos entendendo do solo e da relação com o gestato. Essa é uma outra área fundamental. Mas são várias áreas. Então você tem todos esses perfis técnicos que você precisa trabalhar dentro dessa cadeia do biogás toda, que vai desde a questão de como avaliar o substrato, como você fazer as medições do substrato, como você tratar o substrato, os profissionais técnicos da produção de biogás, do dimensionamento, da operação, do tratamento de gás, né? Os profissionais técnicos que entendam também da parte de comercialização, que você vai, por exemplo, a compressão, liquefação, o que seja. Então você tem toda essa cadeia de profissionais técnicos, mas você também tem os profissionais que não necessariamente são técnicos de biogás. Eu acho que foi o Gabriel que falou de desenvolvimento de negócio e empreendedorismo no podcast de vocês Sim. também. É fundamental. É fundamental que as pessoas entendam como fazer modelo de negócio. Eu e você já conversamos muito sobre isso nos projetos que a gente fez junto. Tem poucas pessoas no Brasil que entendem toda essa cadeia de biogás de uma maneira ampla, que consiga entender quais regras, onde estão, ir lá, pegar possibilidades de valor do biogás. Isso precisa ser desenvolvido, né? Para que a gente consiga desenvolver projetos que capturam os vários valores do biogás, né? E uma terceira parte que eu acho bastante importante eu vi vários órgãos públicos com pessoas que não conheciam adequadamente as características do biogás, as possibilidades do biogás. Então, também tem que ter essa transferência de conhecimento para quem está nos órgãos de decisões estratégicas, sejam públicos ou até mesmo de empresas, de consultorias que possam trabalhar com biogás. Nossa, é bem interessante essa visão, ou seja, e além do conhecimento técnico em biogás e nos processos, que é essencial, e que aí a gente precisa talvez colocar mais, inclusive nas universidades, nos cursos técnicos, esse conhecimento, mas também essa visão um pouco mais interdisciplinar do mercado do biogás, né? É bem legal isso, a gente, né, LG, queridos ouvintes, na Amplo, a gente vem oferecendo entre os nossos serviços, a gente tem os cursos, eventos, e é exatamente buscando suprir um pouco desse gap, né, de formar pessoas para entenderem mais o assunto, entenderem mais o mercado, entenderem mais essa estratégia, apoiando, né, esse setor no seu crescimento. Aí eu tenho que dar os parabéns para vocês pela iniciativa e falar que vocês estão muito bem posicionadas. Ai, obrigada, LG. É bem importante ouvir de ti isso e assim, ter o tempo aqui dedicado ao podcast para a gente é bem importante. Eu espero que vocês ouvintes gostem dessa conversa nossa, que está quase terminando. Luiz, para encerrar, então, eu vou te pedir agora, é um momento importante que a gente gosta do nosso podcast, assim, que a gente deixa dicas, porque, gente, não adianta a gente ficar no básico de conhecimento, a gente tem que buscar autonomamente, nossa, cada um buscar mais conhecimento para os assuntos que interessam mais do que são necessários. Então,
a gente pergunta sempre para o nosso entrevistado, entrevistadas, recomendações. E não precisa ser só de livro, não, porque a gente gosta também de podcast, vídeo, filme, enfim. LG, por favor, nos recomende algo que seja importante para o desenvolvimento das pessoas no setor de biogás ou em qualquer setor, transição energética, inovação, ou até na vida pessoal, viu? Fique à vontade de Tá sugerir. bom. Eu acho que o setor de biogás já muita gente boa aqui no podcast já indicou. Eu acho que eu vou indicar uma coisa mais ampla nessa área de transição energética, inovação. Eu vou indicar um livro e um podcast, tá? Duas coisas. O podcast, eu gosto muito do podcast da Folha, que é o Folha Ilustradíssima Conversa, que conversa com vários autores de diferentes livros. Eu acho que os temas são sempre interessantes, vai de política, a tecnologia, de questões sociais, a questões identitárias, tem de tudo lá. Vários autores, acho isso bem interessante, sempre são conversas bem legais. E um livro que eu vou indicar, eu ia indicar um outro, só que eu pensei, não, vou indicar uma mulher, que a gente quase nunca indica mulheres, né? Tem Ótimo. uma professora de Harvard que eu gosto muito, que faz parte da minha formação, que é a Sheila Jasanoff, a professora de estudos de ciência e tecnologia da Harvard Kennedy School. Ela tem uma série de livros, mas um livro que é mais acessível, que não seja tão técnico e tal, é The Ethics of Invention, a ética da invenção. Infelizmente não tem em português, então pode ser limitado para algumas pessoas acessar. Mas vai trabalhando toda essa questão da tecnologia, como ela é inserida no contexto da sociedade, como a gente não discute as questões éticas, culturais, que envolvem o desenvolvimento, quem ganha e quem perde com o desenvolvimento das tecnologias. Acho que isso é bastante interessante para a gente entender o desenvolvimento sustentável de uma maneira mais ampla, né? Eu acho que é um livro fácil, relativamente fácil, e acessível para quem quer entender essas questões. Tem uma palestra dela na Google, no YouTube, que se você botar lá The Ethics of Invention, aparece lá. Posso Ótimo. deixar o link também com vocês. Perfeito, perfeito. Quem sabe na palestra tem a legenda em português, aí facilita Tem, um tem a pouquinho o legenda em acesso. português. Perfeito, ótimas recomendações, ouvintes queridos. Vamos buscar mais conhecimento e uma visão mais ampla, estratégica desse mundo, né, da tecnologia, da inovação. Luiz, e agora eu queria te pedir para você deixar a tua mensagem final, assim. Que mensagem você quer passar para os ouvintes nesse sentido de biogás e transição energética, inovação? Eu acho que quem quer entrar nesse setor de biogás agora é um bom momento. Tá? Vá atrás de conhecimento, estude, faça cursos, converse com empresas, entenda as legislações, quadro regulatório, política, o que existe. Tente se familiarizar com o setor, porque eu acho que o setor está numa fase iniciando de aceleração de projetos bastante interessante, né? Mas também entenda o desenvolvimento sustentável de maneira mais ampla. O biogás é uma ferramenta de desenvolvimento sustentável, não é única. Não só tecnologias vão resolver todos os problemas. É preciso que a gente crie uma massa crítica do que é o desenvolvimento sustentável de maneira mais ampla, para que a gente caminhe de uma maneira mais acelerada para esse desenvolvimento sustentável. Desde nossas ações profissionais, trabalhando em setores que a gente acredita, ações individuais, que vão desde a criação dos nossos desejos, muito baseados em consumismo de material, até ações coletivas, né? Como é que a gente pode trabalhar com empresas, como é que a gente pode transformar mercados, como é que a gente pode incentivar políticas públicas nessa área, né? Então, seja uma pessoa do desenvolvimento sustentável de maneira mais plena. Lindo, LG. Obrigada mesmo. Acho que é uma mensagem que deixa para a gente essa vontade de ir além, né? Não pensar no biogás só como uma tecnologia, mas pensar como uma das soluções para um mundo melhor, né? É uma maneira um pouco romântica de falar, mas é isso que a gente está buscando, né? A gente quer um planeta, uma sociedade que a gente viva melhor, que a gente possibilite para mais pessoas qualidade de vida e ter acesso às coisas. É isso. Bom, LG, Luiz Gustavo, você viu, né, público, eu falo bastante LG, a gente trabalhou muito junto, então fica essa confusão às vezes de chamar de Luiz, às vezes de LG. Luiz, nós agradecemos imensamente a sua participação no podcast da Amplo Biogás, foi uma satisfação, um super bate-papo, aprendi demais, foi uma troca muito rica de conhecimento, então muito, muito obrigada pela tua presença. E eu que agradeço o convite e espero que as pessoas gostem da nossa conversa aqui. Sim, com certeza. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui. Eu quero agradecer a sua companhia. Eu espero muito que você tenha gostado. Esse podcast é para você que tem interesse em biogás e biometano, nesse setor que, como o Luiz Gustavo falou, é um setor que está no momento de aceleração agora. E por isso nós queremos saber a sua opinião.
Mande para nós perguntas, sugestões de pautas, de profissionais do setor que você gostaria de ouvir no podcast da Amplo Biogás. O nosso e-mail é contato@amplobiogás.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para quando a gente colocar um vídeo novo, um podcast novo, você receber esse aviso. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o nosso perfil e compartilhe ele com os colegas, gente, para mais pessoas aprenderem sobre sistemas incríveis. Ficamos por aqui com mais esse podcast que tratou sobre transição energética e o biogás e o papel das políticas de inovação no desenvolvimento do setor de biogás e biometano. Agradeço a sua atenção, um abraço meu e de toda a equipe Amplo Biogás.